Olá, meus irmãos, boa noite. Sejamos todos muito bem-vindos às reflexões de hoje. Primeiro, agradecendo a todos que estavam nos assistindo, mas principalmente a espiritualidade amiga que está sempre conosco, nos incluindo nas reflexões, no qual nesse momento pedimos o apoio espiritual para recordarmos todos aqueles momentos que estivemos juntinhos aqui, pesquisando, estudando sobre o tema. Vamos inserir então nossos slides para que a gente comece a nossa reflexão. Sejamos todos muito bem-vindos, que a paz de Jesus, Que Jesus possa nos abençoar. Na noite de hoje, nós estaremos estudando uma passagem do Salmo 46, e ao final do Salmo, ele diz, aquietai-vos. Vamos ver, então, o que nós temos para refletir na noite de hoje. Ele nos diz o seguinte, Deus é o nosso refúgio, é fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, meus irmãos, o Salmo já está nos trazendo uma grande informação. Não temeremos. Muitas das vezes a nossa vida está tomada por tempestades, ventos, águas escaldantes passando por cima do nosso barco da vida. Mas aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então, lá no Velho Testamento, já vim trazendo essa informação para a gente, tranquilizando e acerenando o nosso coração, nos mostrando que Deus está presente sob o comando de Jesus na nossa vida. Então, meus irmãos, o Velho Testamento nos traz belas lições que se complementam com os ensinamentos do Novo Testamento. Este salmo nos orienta a necessidade de termos e colocarmos a confiança total em Deus. Mas nós fizemos um paralelo com a tempestade acalmada, que está no Novo Testamento, nos 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Então, essa passagem, o importante é nós extrairmos o sentido espiritual. Muitas das vezes nós já conhecemos essa passagem, já sabemos o que ocorreu, mas nós vamos, na noite de hoje, fazer a reflexão no sentido espiritual, extrairmos desse texto qual é o ensinamento que ele vem trazer. É um ensinamento atemporal, e ele se aplica em toda a nossa existência, e sempre à luz da doutrina espírita. Então, Jesus vem nos mostrar para que nós não tenhamos medo. Ele vem ao nosso encontro na hora da nossa tempestade. Quem de nós não passa por momentos de tempestade, por momentos dificílimos, em que às vezes parece que vamos sossobrar, parece que as águas estão entrando no nosso barco da vida e a gente não sabe para onde fazer. Nós temos a confiança em Deus, nosso Pai, como diz o Salmo, e Jesus, que está sempre presente, trazendo os seus ensinamentos. Então, vamos verificar o que ele vem nos trazer dentro dessa passagem, nesse sentido espiritual. Vamos fazer a leitura, é uma tradução de Haroldo Dutra Dias. Naquele dia, chegando o fim da tarde, diz-lhes, atravessemos para o outro lado. Após deixar a turba, ou seja, a multidão, acolhem-no no barco do modo como estavam, e outros barcos estavam com ele. E ocorreu uma grande tempestade de vento, e as ondas se lançavam para dentro do barco, de modo a encher-se. Já o barco, ele estava na polpa, dormindo sobre a almofada. O despertaram e dizem, mestre, não te importa que estamos perecendo? Despertando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, silencia, cala-te. Cessou o vento e houve grande calmaria. Disse-lhes, por que estáis temerosos? Ainda não tendes fé? Temendo muito, diziam uns aos outros, quem é este que tantos ventos quanto o mar lhe obedece? Então, nós trouxemos a tradução de Haroldo no capítulo de Marcos 4, 3, 35, 41, e que essas palavras grifadas nos trazem muitos aprendizados, muitos ensinamentos. Nós vamos estudar uma a uma,
para ver o que essa lição está nos trazendo para o dia de hoje. Falamos que nós estamos com uma passagem atemporal. Então, vamos trazê-la para a nossa vida? Vamos relembrar que há muitos milênios, um dos orbes de Capella, que guarda muita afinidade com o globo terrestre, atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Esse ensinamento está no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele nos traz a seguinte informação, que Jesus é o Cristo que dirige o nosso planeta. Ele colaborou na formação do nosso orbe. Vamos ver o que mais esse livro nos traz. Foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça. Aquela turba de seres sofredores e infelizes. Olha o amor de Jesus. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade, de amor, no esforço regenerador de si mesmo. É encantador esse estudo, a gente recomenda o estudo desse livro A Caminho da Luz. E ele continua. Jesus é o primeiro, aquele que iniciou todo o processo de criação da Terra, junto da comunidade de espíritos perfeitos que rege o sistema solar. Então, ele está afirmando que Jesus veio primeiro iniciar esse processo de criação, ele colaborou com a criação do orbe. E ele diz mais, esse livro, esse texto. O Cristo reúne as assembleias de seus emissários. É então que se movimentam as entidades angélicas do sistema nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância. A lição do Salvador deveria agora resplandecer para os homens, controlando-lhes a liberdade com a exemplificação perfeita do amor. Então, ele está afirmando que o momento é chegado e que a lição do Salvador vai resplandecer os homens. Então, meus irmãos, após entrar no barco, os seus discípulos o seguiram. Lembra que nós falamos que cada palavra-chave traz um grande ensinamento? Aqui está dizendo que Jesus entrou nesse barco primeiro, ele veio à frente, conduzindo. Então, na construção, na programação do nosso orbe, ele já esteve aqui há milênios de anos, antes de nós chegarmos a esse corpo físico encarnado aqui no planeta Terra. Então, no barco da vida, Jesus entrou primeiro e os seus discípulos o seguiram. Assim como nós estamos aqui seguindo, viemos depois do Cristo para essa nova encarnação que estamos aqui atualmente nesse corpo físico. Então, meus irmãos, Jesus é esse Cristo que dirige o nosso planeta. Ele veio antes e nós o seguimos. O Cristo sempre esteve à frente, desde a formação do mundo até os dias de hoje. Essa informação que ele nos traz também é Haroldo Dutra Dias. E olha o que Jesus vem falar para a gente. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina o imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz que germinem plantas e se levantam as ondas. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. O Cristo Consolador. Então, meus irmãos, o Cristo vem há 160 anos, através da doutrina espírita, relembrar, porque nós o esquecemos, nós, os incrédulos, novamente deixamos de lado. E o Espiritismo veio trazer essa verdade aos transviados filhos de Israel, para que a gente, como outrora, não esqueça mais dos seus ensinamentos. Porque nos momentos das nossas tempestades, nos momentos mais difíceis em que passamos, olha quem vem nos acompanhar, quem vem nos receber. Então, quando as nossas forças parecem estar minadas, a nossa esperança é esgotada, a noite está mais escura e mais trevosa,
Nesta hora, Jesus aparece para nos socorrer. Ele vem ao nosso encontro quando o problema nos encurrala, quando as aflições nos cercam, quando a doença chega, quando o desespero ao nosso derredor grita, tentando nos sufocar e nos afundar. É nesta hora que Jesus vem ao nosso encontro. Ele vem para acalmar o nosso próprio coração. E ele vai além. Ele nos diz: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. No mesmo capítulo do Cristo Consolador. Olha, meus irmãos, que beleza. Ele vem nos informar que ele é o Cristo das nossas almas, que ele está aqui como um grande médico para nos salvar nesses momentos mais difíceis. Basta crer, basta confiar. E nós precisamos entregar as nossas dificuldades, a nossa tempestade, o nosso vendaval do dia a dia nas mãos do Senhor, nas mãos do Cristo. Aquietai-vos. Nós já iniciamos a lição dizendo: aquietai-vos, acerenai o vosso coração. O Cristo é o médico das almas. E ele vem nos trazer esse remédio que há de curar a nossa alma como eternidade. Porque Jesus é o norte que nos assiste. Ele está sempre presente na nossa vida. Mesmo que as tempestades rujam, balancem as estruturas ao nosso redor, ele permanece firme no leme das nossas vidas. É o nosso norte, nossa bússola, e nos assiste o tempo todo. Muitas vezes, meus irmãos, o problema que estamos vivendo nesse momento é o caminho de acesso que Jesus encontra para chegar na nossa vida. Então, mesmo que essa dificuldade esteja na nossa vida, ele vai estar sempre firme no leme, nos conduzindo. As águas podem se balançar, as tempestades podem vir, mas ele está no leme, firme, porque ele é a nossa bússola, ele é o nosso comando, ele nos assiste o tempo todo. Aquietai-vos, meus irmãos. O Cristo, Jesus, é o nosso norte que nos assiste. Mas, meus irmãos, a doutrina nos ensina que se quisermos crescer, necessário pegar um barco para o outro lado, ou seja, para outra margem. E que barco será isso? Será aquele barquinho de pesca? Não, meus irmãos. A passagem evangélica nos traz uma literatura espiritual. Aqui, o barco é o nosso corpo físico, é a nossa encarnação, são as nossas reencarnações. E voltar à experiência do corpo físico, quantas vezes foram necessários. Mas nesse momento, nesse íntere, vai haver dor e sofrimento. Porque nós estamos passando por um planeta de provas e expiações. Mas nesse momento em que a dor e o sofrimento adentram o nosso peito, que a tempestade nos carrega para lugares que a gente não consegue mais nem pensar, nem agir, nem suportar, vamos lembrar que Jesus está no meio. E ele não abandona, ele veio muito antes de nós, milênios de anos, cuidar de nós. Nós é que às vezes o abandonamos. Então, passemos para o outro lado, tem vários significados, mas nós vamos focar no significado espiritual. Quando ele diz que é necessário sair de um lado para o outro, ou seja, isso indica mudança de comportamento sobre o amparo do Cristo. Nós não podemos mais manter com os nossos vícios, os nossos defeitos, os nossos orgulhos. A gente precisa fazer um movimento de mudança. A nossa encarnação precisa ter valores espirituais. Então, esse passar para o outro lado é nos preparar para a nossa próxima encarnação, sempre sob o amparo de Jesus. Então, ela envolve uma percepção de que soou a hora, é necessária a transformação espiritual. Independente, meus irmãos, dos desafios que estamos passando, vamos nos sentir sempre amparados por Jesus, porque ele está sempre direcionando a nossa existência. A mudança de comportamento exige cuidados, porque nós precisamos de confiar.
Nós precisamos de ter fé. Nós temos que mudar os nossos comportamentos. Mas assim como o processo de travessia também implica riscos, ainda quando se navega em águas tranquilas. Então, nós estamos passando por momentos de transições, de transformações, e essa mudança é necessária. Nós somos convocados a passar para o outro lado. Então, para que nós tenhamos a confiança, nós precisamos compreender que Jesus é o comandante maior desta vida. Não há outro, meus irmãos, que nos leve a águas serenas, aos planetas de regeneração, aos mundos felizes que tanto sonhamos um dia. Se nele confiarmos, chegaremos ao outro lado, as nossas próximas encarnações, muito mais experientes, pois todo aquele que vence uma tormenta, uma tempestade, certamente aprendeu muito, muito mais do que aqueles que atravessam em mares calmos. Então, essa turbulência é necessária, vai nos trazer mais experiência, mais vivência, mais atitude, mais desenvolvimento do intelecto. É necessário passarmos para essa nova margem. Mas e o barco? O que significa o barco? O barco somos nós, é essa nossa encarnação. E para isso, para haver essa mudança, a vontade é relevante, é necessário. Nós precisamos imprimir em nós a vontade, o desejo enorme de mudar, permitindo assim que nós, criaturas humanas, operemos em nós esse mecanismo de progresso, de forma consciente, através de uma fé raciocinada que a doutrina vem nos informar. Dessa forma, é necessário que a multidão de nossos erros e equívocos vai para trás no barco da vida, porque o próprio Jesus está conosco. Deixemos, meus irmãos, essa multidão de pecados, de erros para trás. Vamos confiar que Jesus está no barco da nossa vida, conosco sempre. À medida que nós vamos sendo útil, sobretudo quando a travessia de um estado evolutivo para o outro se revela mais difícil, mais confiança devemos designar ao Mestre Jesus, porque Ele está conosco. E nós sabemos que essa travessia não é fácil. Haverá tempestades. O barco da nossa vida, para que nós nos tornemos mais desenvolvidos espiritualmente, haverá sempre multidão de dificuldades, de necessidades, porque são os nossos erros do passado que vêm à tona, é lei de causa e efeito, e somente nós, pela vontade, podemos utilizar o mecanismo do progresso para evoluir, modificando as nossas ações, os nossos atos. Então, meus irmãos, a humanidade terrestre, todos nós, estamos passando por momentos de grande transformação moral, de grande transformação planetária. Observemos que nós estamos imersos nesse mar da vida, cheio de terremotos, cheio de ventos, cheio de tempestades, cheio de raios, de trovões. A vida parece que a gente vai se sobrar no mar da vida. Mas é fundamental e importância trazermos o Cristo para dentro do nosso coração. Não há outra forma, meus irmãos, é termos a confiança nesse Pai, mas trazer o Cristo não só para a nossa mente, para o nosso intelecto, mas para o nosso coração, na confiança, a fim de que não venhamos a sucumbir, a cair, a desistir sob o peso dos temporais que a vida nos apresenta. Quantas ventanias morais que precisamos vencer em nós, que nos assaltam a existência. Então, a humanidade toda precisa reconhecer que estamos em momentos transitórios e que nós precisamos trazer o Cristo para a nossa mente, o nosso coração e vencermos cada vez mais os nossos erros do passado, adquirindo valores morais para a nossa vida. A humanidade inteira. Não adianta dizer o meu barco não está à deriva. A humanidade inteira, nesse momento, está sendo convocada a um crescimento espiritual. O chamamento, meus irmãos, é para
todos, indiscriminadamente para todos nós, habitantes do planeta. Independente de que plano de vida que nós estamos, ou que vamos encontrar. Os espíritos superiores já nos esclarecem que são chegados os tempos, está lá na Gênesis capítulo 18, dizem-nos de todas as partes marcadas por Deus em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. E todos nós estamos aqui desejosos por essa regeneração. Todos nós queremos partir para um planeta regenerado, para mundos felizes. Mas a convocação é para todos nós. Nos modifiquemos, nos transformemos, nos elevamos espiritualmente. O Espiritismo, meus irmãos, ele não tem a missão de isentarmos da luta, mas fortalecer-nos e esclarecer-nos, despertando em nós essa fé, essa confiança tão necessária. Nunca a fé foi tão convocada como nos momentos de hoje. É a chave para abrirmos qualquer porta. Não tem outro jeito. Precisamos desenvolver em nós a fé. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o valor da fé em nós, nesses momentos de tempestade em que os nossos barcos estão à deriva, necessitando de mudança de valores morais. A fé é um sentimento que pode ser desenvolvido. A nossa fé ela pode aumentar cada vez mais quando utilizamos da nossa vontade, quando utilizamos do conhecimento e das nossas virtudes. Então, a vontade é o desejo muito grande de fazer, o conhecimento é a frequência aos cultos, é a frequência às reuniões doutrinárias, à casa espírita, aos estudos, a assiduidade, meus irmãos, porque só conhecendo a verdade, que a verdade vai nos libertar, já diz o Cristo. Então, quando nós estamos envoltos nesse mar de conhecimento, as nossas virtudes vão aparecendo e a gente vai transformando o passado de erros em presentes repletos de novas virtudes. Então, pode ser aperfeiçoada pela aquisição dos conhecimentos de valores morais. A fé, ela pode ser aperfeiçoada, depende de nós, depende da nossa vontade, do nosso esforço, do nosso conhecimento, para adquirirmos essas virtudes. Sendo assim, meus irmãos, a leitura preparatória já nos disse que a alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. Olha que beleza! Emmanuel está trazendo para a gente, na lição 25, nos dons do Cristo, que fizemos a leitura preparatória, que nós já temos a nossa alma preparada, esclarecida, já é o momento de conquistarmos valores iluminativos. Ele ainda diz mais lá na leitura preparatória. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, ou seja, encarnação e reencarnação, renascimento do corpo, retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes indispensáveis à acessão, e que, no fundo, constitui as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. E ele finaliza com uma frase lindíssima. Persiste em aprender como mestre do amor e da renúncia. Ele nos convoca a persistirmos ao aprendizado. Não nos esquecemos de que o Cristo, que a graça divina ocupará o nosso espaço individual, na medida do nosso crescimento real nos dons do Cristo. Então, meus irmãos, apesar da transformação ser para todos, mas a cada um segundo as suas obras, precisamos exigir de nós, porque nós já temos essa consciência esclarecida pela razão, e já sabemos o porquê devemos conquistar esses valores iluminativos. Porque a pessoa fortalecida pela fé, quando ela tem esse conhecimento, essa vontade desenvolvida, ela imprime uma postura de comportamentos diferenciados, servindo muitas das vezes de exemplo a todos que participam da nossa existência, porque nós já temos esse conhecimento, estamos fortalecidos.
simplesmente cremos, porque cremos. Então, o poder da prece, está lá no capítulo 27 do Evangelho, está no nosso pensamento. Ele não depende de palavras, nem de lugar, de tempos, nem de momento, nem estar na casa espírita, no templo físico. Ele está no nosso pensamento. Ele pode, portanto, nós podemos, portanto, orar em toda parte, em qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar e do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favorecem o recolhimento. Então, basta nos recolhermos, elevar o nosso pensamento, mesmo que estivermos na multidão dos nossos problemas, nas dificuldades da nossa vida. Nós podemos e devemos elevar os nossos pensamentos, porque já nos ensina o Evangelho. Kardec traz para a gente essa informação, que a prece está no pensamento. Nos momentos de dificuldades, elevemos o nosso pensamento, o poder da fé que habita em nós. E aí, a passagem evangélica fala de outros barcos. Veja a figura que tem mais de um barquinho. E ao nosso redor tem muitos outros barcos da vida. Então, no registro de Marcos 4,36, assevera que havia também com ele outros barcos. O que quer dizer isso? Quer dizer que a nossa travessia espiritual de uma pessoa afeta necessariamente os que se encontram em sua órbita, ou seja, a passagem espiritual, essa travessia é para todos nós e nós influenciamos aos nossos irmãos. Por isso a importância de renovar as nossas virtudes morais. Revela também, igualmente, que todos os espíritos são convocados a participar dessa grande transição, mesmo aqueles que possuem reduzidos recursos morais ou intelectuais. Não importa, meu irmão. A travessia é para todos nós. O barco da vida também possui outros barcos e nós somos influenciados e depende de nós a nossa mudança. E teve uma outra passagem que nós vamos refletir. E ocorreu uma grande tempestade de ventos. Quem de nós não está recebendo, nesse momento planetário, uma grande tempestade de vento? Todos nós, os navegantes, estamos sujeitos a esse tipo de risco, exigindo, então, de nós, condutores, um conhecimento especializado. E aonde nós vamos buscar? Na frequência, aos estudos na casa doutrinária, na casa espírita, no tempo religioso. Da mesma forma, diante das mudanças previstas para a melhoria da humanidade, somos atingidos por convulsões sociais e por reações inferiores de muitos, provocadoras de revolta, vingança, mágoas. Então, meus irmãos, nós estamos recebendo mudanças repentinas, somos atingidos frequentemente por convulsões sociais, e a gente está vendo muitas reações, quantas pessoas estão nos provocando, cheios de revolta, de vingança, de mágoa. E nós não podemos desistir, porque nós estamos no barco da vida, e nesse barco da vida tem muitos outros barquinhos, que nós também somos responsáveis pelos nossos irmãos. Essas daí são formas de resistências erguidas pelos espíritos, não sintonizados ainda com a paz, por ser escassos os conhecimentos espirituais. Então, se estiver na nossa frente, na nossa presença, na nossa possibilidade, vamos auxiliar esses provocadores ainda de revoltas, de vinganças, de mágoa, que não estão sintonizados na paz. Depende também de nós, meus irmãos. Estamos vivendo essa grande tempestade. Atualmente, nós estamos passando por pandemias, problemas sociais, perdas de gente querida, intolerância, discriminação, preconceito, violência. E eu falaria aqui até o final da palestra e não terminaria. Mas o Cristo, meus irmãos, está no comando dessa embarcação. Não podemos esquecer disso. Mesmo que grande tempestade de ventos estejam varrendo a nossa vida, o Cristo está conosco. E ele continua o texto evangélico. E as ondas se lançavam para dentro do barco, de modo a encher-se o barco. O que nós podemos refletir nessa frase?
que as reações violentas de todos os indivíduos, somadas às vezes a algumas situações de calamidade, né? Muita chuva, terremotos, furacões, situações naturais ocorridas, né, na natureza, fazem toda parte deste quadro de provações que está assolando o nosso planeta. Mas é importante, meus irmãos, compreendermos que a humanidade passa atualmente por significado processo de transição moral, caracterizado por provas coletivas e individuais. Precisamos manter a nossa confiança, a nossa fé elevada, para que não lancem essas ondas maiores do que suportamos no nosso barco da vida, e deixemos enchê-lo e não conseguimos mais e afundarmos. Não podemos. Precisamos confiar, meus irmãos. São provas coletivas e individuais, mas está nas nossas mãos suportarmos no momento em que elevamos os nossos pensamentos positivos, a nossa confiança em Deus. Porque esse mar da vida, já nos diz Haroldo Dutra, é o mar da nossa encarnação. E encarnar é mergulhar nesse mar de problemas, de dificuldades. Como nós encarnamos? Temos que mergulhar no útero. Lá dentro tem dores e sofrimentos. O bebê, para sair, passa por dores e sofrimentos. E assim nós, no barco da vida, estamos aí mergulhados no mar da vida corporal. E a vida corporal, meus irmãos, é cheia de vicissitudes. Então, essas tempestades do mar, a ponto do bar ser coberto pelas ondas, é que estamos vivenciando no presente momento. O desespero está tomando conta de nós, os encarnados. É o sentimento que nós estamos, que não tem mais saída. E nós, como espíritas, compreendendo que somos espíritos imortais, não podemos nos deixar que o nosso barco da vida se encha e nós não tenhamos mais saída. Porque o Cristo veio antes de nós, há milênios de anos, preparar esse planeta. E nós não temos o direito de não acreditar e desistirmos. Confiemos, meus irmãos, aquietai-vos, acerenai os vossos corações. O Cristo está no comando. E uma outra reflexão que podemos fazer. Ele estava na polpa, dormindo sobre a almofada. Ele quem? O Cristo estava ali na polpa, dormindo. É impossível a gente pensar que, no sentido literário, o Cristo dormia. O Cristo era um magnetizador, conhecedor dos fenômenos naturais. Ele sabia que aquela tempestade ia existir. Mas ali ele trouxe um ensinamento muito grande para os seus discípulos. Ele é um mestre por excelência. Ele não ia retirar dos apóstolos a oportunidade educativa de ensinar. Então, o sono de Jesus nessa passagem é o exemplo de como nós devemos agir perante as situações calamitosas da vida. Com calma, dormindo na certeza da fé em Deus, que nos agasalha, protegendo-nos de todas as intempéries. O Cristo não estaria abandonando os seus discípulos, ao contrário, ele veio à frente, ele veio nos proteger. Ele estava apenas dando a oportunidade aos discípulos. E vamos refletir, meus irmãos, quantas vezes estamos deixando Jesus na polpa das nossas vidas? Polpa é a parte traseira do barco, ao invés de colocarmos o Cristo na nossa frente, na nossa proa. A gente, às vezes, só vai lembrar dele quando estamos realmente necessitados. Qual a lição que nós vamos tirar dessa passagem? Haroldo Dutra nos fala. Nos momentos de desafios e provas, os benfeitores espirituais não podem assumir a condução da nossa vida. Eles não podem passar na prova por nós. Precisamos encarar os nossos desafios, as nossas expiações. E Haroldo, através de uma lição belíssima de Emmanuel, nos dá um caminho, que é a oração, meus irmãos. Não será um processo de fuga, ela não vai nos afastar dos problemas. Então, a oração não será um processo de fuga do caminho que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz em nossas mãos, clareando-nos a marcha. Olha que beleza. Quando estamos a sussurrar, façamos uma oração. E outra
frase diz: o despertam e dizem, mestre, não te importa que estamos perecendo? A falta, meus irmãos, ou a escassez de fé tem colocado a todos nós, ou seja, muitos barcos humanos à deriva, sem sabermos para onde vai, norte, sul, leste, oeste, a gente perde a bússola do tempo. Entretanto, ainda que pareça meio paradoxal, são muitas vezes as situações periclitantes, situações difíceis que vão nos despertar para as realidades do Evangelho. E é nesse momento que nós vamos lembrar de Jesus, assim como fez os discípulos, chamando imediatamente o Mestre a socorrer-lhes. Assim devemos fazer, meus irmãos. Não ouvides, ou seja, não duvides, não esqueça que a permanência na Terra é uma simples viagem educativa. Nós estamos numa escola de almas, uma viagem educativa de nossa alma, no espaço do tempo. E não te esqueças de que somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. Nós não sabemos, meus irmãos, que dia que seremos conduzidos para os braços amorosos de Deus. Mas a oração, nos momentos em que as dificuldades estão como oportunidades de crescimento na nossa vida, somente a oração que vai nos conduzir ao equilíbrio, aos braços de Deus. Mais uma vez, Haroldo Dutra nos indica a prece de Emmanuel, está no livro A Luz da Oração. E outra passagem do texto. Despertando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, silencia, cala-te. Cessou o vento e houve grande calmaria. Disse-lhes, por que estáis temerosos? Ainda não tendes fé? Entendemos, meus irmãos, que Jesus conduziu os apóstolos a uma situação desafiante, tendo em vista a necessidade de conhecer a real capacidade de solução dos problemas, numa situação difícil, a aferir-lhes a dimensão da fé que os possuía. E assim somos nós. Às vezes somos conduzidos a essas situações, né, desesperadoras, para que nós possamos saber quais são as nossas capacidades, usarmos a nossa inteligência para a resolução dos nossos problemas e saber qual o tamanho da nossa fé. Estamos desenvolvendo aquele grãozinho de mostarda? Quando adentramos, aqui já vem falando Arthur Valladares para a gente, quando adentramos ao veículo carnal, esquecemos que fizemos a nossa programação, o nosso planejamento espiritual reencarnatório, e não assumimos compromissos, muitas das vezes negligenciamos o cuidado com a nossa vida espiritual. Deixamos o Cristo nas últimas posições da escala de prioridade da nossa vida. Colocamos Jesus lá na polpa. Só nos momentos das circunstâncias mais difíceis é que recorremos a Ele. Então, meus irmãos, nós ainda continuamos temerosos. Ainda não temos a fé suficiente para vencer essa tempestade. Estamos negligenciando, esquecendo os nossos compromissos reencarnatórios. E uma outra passagem, né? Uma outra frase dessa mesma passagem. Temendo muito, diziam uns aos outros, quem é este que tanto os ventos quanto o mar lhe obedecem? Então, Jesus, agindo diretamente sobre o elemento da natureza, Jesus tinha um conhecimento da natureza. Podemos estudar lá em Gênesis, que tem um capítulo só sobre isso. Ele tinha um conhecimento da natureza, do magnetismo. Então, ele agindo diretamente sobre os elementos da natureza, ou também por intermédio dos espíritos superiores, que presidem também nosso planeta, fez cessar a tempestade e a forte ventania. Portanto, meus irmãos, devemos buscar Jesus em todas as ocasiões, sobretudo nesses momentos desafiantes da nossa vida. Por ser ele o guia e modelo, já nos traz o livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Então, meus irmãos, é comum que o barco da nossa existência seja, em diferentes instantes, açoitado pelas provações, simbolizado pelos ventos e tempestades.
Em tais momentos é importante que estejamos preparados, armando-nos da couraça da fé, cientes da proteção de Jesus. Porque aquietai-vos, Jesus sempre vem ao nosso alcance. Que Jesus possa nos abençoar, hoje, agora e sempre. Muito obrigada. Que as nossas reflexões da noite possam aquietar os nossos corações nesses momentos tão tempestuosos que estamos vivenciando. Mas não nos esquecemos, Jesus está no meio. Muito obrigada a todos, uma boa noite.